Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero deixar uma palavra do Senhor para nossas vidas em nome de Jesus. Gênesis capítulo 21. Amém? Diz assim, versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenta a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que será a sua descendência a de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães em uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo colocado nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, e distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Johnny? E foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Atirou, guerreiro. Amém. Deus coloca essa. Johnny. Deus coloca essa palavra no meu coração. Para tudo tem um tempo determinado. Há tempo de estar junto, de morar no mesmo teto, de comer as mesmas coisas, beber as mesmas coisas, viver as mesmas coisas, passar lutas parecidas ou semelhantes, estar debaixo de uma mesma cobertura espiritual. Eclesiastes capítulo 3. Para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 21, acabamos de ler. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que daria a ele um filho, faria dele uma grande nação. Esse filho seria o herdeiro das suas promessas, das suas bênçãos, tanto materiais como espirituais. Deus, ele faz promessas para mim e para você, mas nossa ansiedade é natural. Infelizmente a gente tem esse defeito de nascença. A ansiedade, ela toma conta das nossas vidas e a gente acaba colocando a carroça na frente dos bois, se precipitando, tomando atitudes que geram consequências, que nos entristece depois, e a gente vai reclamar do quê? Tem um texto que eu acho que em Lamentações diz assim: do que se queixa o homem? O homem queixa dos seus próprios pecados. A gente toma atitude, sai da direção de Deus, faz movido por pressões emocionais, sentimentais, sexuais, financeiras, faz o que não é para fazer, age da maneira que não é para agir, fala o que não é para falar. E aí depois a gente acaba sofrendo as consequências. Deus falou que ia dar um filho para Abraão, só que era necessário a espera.
Sara, Abraão estava esperando. Sara também estava esperando. Só que o tempo foi passando, os anos foi passando e a promessa não cumpria. E Abraão ali questionando a Deus também, batendo um papo, porque Deus está aberto ao diálogo. Abraão perguntava, orava e Deus respondia. Abraão falou para Deus, será que o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer? Deus falou para Abraão, oferece um sacrifício. Muitas das vezes que Deus falou para Abraão, oferece um sacrifício, que eu vou me revelar a você. E ali Deus se revelou a Abraão, falou para ele sair da tenda dele, olhar para as estrelas, e assim seria a sua descendência. É muito complicado e difícil, e a gente precisa estar aberto. O crente que quer caminhar com Deus, a gente tem que estar aberto para as metanoias profundas que Deus quer fazer na nossa vida. O que é difícil e é complicado é você crer nas promessas de Deus. Deus chama você para crer no impossível. Deus chama você para crer naquilo que é algo que é inalcançável. Deus chama você para crer no sobrenatural. E a nossa mente, ela está programada, ela foi programada pelas circunstâncias que nós nascemos, crescemos, pelos problemas diários. Ela está programada e ela está engessada a não crer no sobrenatural, a não crer no milagre, a não crer no impossível. Então Deus, ele quer abrir, dilatar o nosso entendimento. Ele quer tirar esse espírito de incredulidade. Deus, ele promete aquilo que é inalcançável, ele promete aquilo que é impossível, ele promete aquilo que é grande para mim e para você. E às vezes a gente tem dificuldade, a gente se alegra no momento, mas depois vem o tempo, depois vem a angústia, depois vem a aflição. E aí a gente se descontenta, desanima, quer ajudar Deus. Provérbios diz que a esperança adiada enfraquece o coração, mas o desejo chegado, a promessa cumprida, alegra a alma. E Sara tentou ajudar a Deus, falando para Abraão se deitar com Agar. Agar teve um filho, e o filho chamava-se Ismael. Enfim, ela tentou ajudar a Deus e acabou arrumando essa dificuldade. E aí Deus, ele entra, intervém na história, cumpre a promessa, porque Deus é um Deus que cumpre promessa. Deus falou que vai te dar o teu Isaac, ele vai te dar o teu Isaac, ele vai te dar o teu Isaac, ele vai te dar a tua bênção. Ele vai te dar o teu milagre, aquilo que ele prometeu para você. Ele não é o homem para que minta, ele não é o seu patrão, ele não é muitas das vezes seus amigos, não é muitas das vezes seus parentes, muitas das vezes as pessoas que estão no teu entorno, até que te ama, quer o teu bem, mas muitas das vezes fala, mas não consegue cumprir. Deus não, ele cumpre aquilo que ele falou. Deus deu a bênção para Isaac, para Abraão, só que gerou um problema ali. E qual foi o problema? Segundo Sara, quando Isaac foi desmamado ali, ela percebeu que Ismael estava caçoando de Isaac, e aquilo deixou ela, imagina, mulher na terceira idade, um sonho de ter um filho. Na hora que ela viu a cena, ela ficou indignada. Só que aquela indignação dela estava em concordância com a vontade de Deus. Então a Sara fala para Deus, fala para Abraão, manda ele embora, porque esse menino não vai ser o herdeiro junto com meu filho. Abraão sentiu muito, porque era filho dele também, mas Deus interveio na situação e falou, olha Abraão, ouve a sua esposa, porque ela está certa. A minha promessa está sobre a cabeça de Isaac, é dele que eu vou fazer uma grande nação. E Abraão, com dor no coração, preparou ali as coisas e despediu Agar. Então, dito isso, para todas as coisas tem um tempo determinado. Era tempo de mudança. E essa mudança vinha de Deus. Essa mudança vem de Deus. Essa mudança vem de Deus. Essa mudança vem de Deus. É propósito de Deus. É o querer de Deus, é a vontade de Deus. Nós temos que aceitar as mudanças de Deus. Temos que aceitar o querer de Deus. Temos que aceitar as separações de Deus. Podemos questionar, podemos orar, podemos perguntar e Deus, ele responde. É a minha vontade, é o meu querer, eu estou nesse negócio. E Abraão, ele despede Agar e Agar vai embora. E Deus dá vitória ali.